que você foi quebrando alguns paradigmas nesses encontros. Você consegue falar alguns? Um deles é que o católico tem o Espírito Santo, né? Irado. Vamos chamar de herege. mano. Porque assim, quando falaram sobre o movimento carismático, o que se vendia, o que vendia pra vocês e pra mim assim? Isso aí é uma estratégia da Igreja Católica. Real. Cara, total. Já ouvi muito isso. Chamar os que estavam saindo da igreja. Pra ir pra igreja evangélica. Pra igreja evangélica. Ou dar um novo formato pros jovens e tal. Isso. E até alguns católicos, já arrisco dizer aqui, também tinham o mesmo pensamento. Católicos com aquela tradição lá atrás. E na realidade, o movimento carismático é um movimento do avivamento do Espírito Santo, cara. Eu não sou católico para dizer assim com exatidão o tempo que foi, mas teve um momento da Igreja Católica, acho que 50 e poucos anos atrás. Quem é católico aí pode me mandar uma mensagem aí e me dizer se eu tô falando certo ou não, mas que convidaram uma irmã da Assembleia de Deus para orar com os padres que estavam no momento de vigília e todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Literalmente. Olha só. E os caras, cara, e você tá com eles e realmente, literalmente, isso para mim foi uma das quebras de paradigma, porque você tem aquela visão da homilia, daquela coisa da liturgia. Isso aí. Não cabe muito isso. Quando eu vi que e o caminho da unidade, ele tem um solo muito fértil por conta do movimento pentecostal e do movimento carismático, porque é pelo Espírito Santo. Espírito Santo agindo ali o tempo todo. Transitando, não querendo nem saber, ele é católico, ele... Não. Deu abertura, abriu o coração, vendo gente falando em línguas, tendo dons de revelação, de discernimento da palavra. E é um negócio interessante, porque assim, é tipo um movimento pentecostal mais genuíno, sabe? Mais de antigamente, entendeu? Não tanto agora, assim, muito polido naquilo que vai dizer, baseado na palavra. Sim. Entendeu? Pô, isso pra mim foi uma quebra de paradigma, assim, muito grande, cara. Minha avó, eu perguntei pra minha avó assim, vó, a senhora acredita? Isso no momento que eu liguei, né? Eu falei pedido de perdão. A senhora acredita em Cristo como seu Salvador e Senhor? Claro, eu sempre acreditei em Cristo como meu Salvador, único Salvador. Falei, cara, e daí você... Pra mim, a única dúvida que eu tenho é com relação... E aí é dúvida real, tipo assim, eu não sei. Com relação aos santos da Igreja Católica, sacou? É uma parada que eu já conversei. Eu tenho um amigo meu que ele é católico, um grande amigo meu. Alô, Balda, um abraço aí pra você. Grande Balda, meu amigo. E ele já me falou assim, Evandro, a Igreja Católica não existe esse negócio de adoração a santo. Aí ele me explicou alguma coisa lá que eu não lembro. Que não é. Eu também já fiz essas perguntas já, tá? Mas aí você vê que assim... E era uma pergunta que eu devia ter feito mas eu não fiz, cara. Tá. É verdade. Eu não sei porque eu não fiz. Eu fiquei meio... Eu fiquei com medo eu fiquei com medo de ofender, sacou? Eu fiquei assim, vai que eu ofendo o cara, porque é dúvida genuína, sacou? Mas assim? todos eles... Vamos lá, não querendo cometer nenhum tipo de pecado ou delito de falar alguma inverdade, né? Mas se você conversar, a católica, primeiro que a católica, assim como a evangélicos e evangélicos. Né? A gente vive num Brasil e numa América Latina de muito sincretismo. Sim. Né? Que tem essa coisa. Aí a gente fala assim, pra gente falar sobre isso, sobre santo e tudo mais, eu também faço um pouco assim, um olhar para o evangélico, porque a gente está falando de vários evangélicos. Quando fala evangélicos, eu não estou falando só daquilo que a gente crê e acredita que não tem isso. Mas a gente tem vários evangélicos que também têm os seus ritos. Sim, tem os seus santos. Tem os seus santos. É verdade. Tem muito isso. Sim. Então, assim, quando você conversa com um católico, no modo geral, ele vai dizer que não. Mas tem um outro que pede, que tem e tal. Então, de cada um. Agora, eu posso dizer o seguinte, daqueles que a gente convive na Missão Somos Um, cara, eles têm essa visão aí que você falou.
dos santos e tudo. Aí tem os dias, comemoram, mas eles não têm essa, eu acho que, essa visão. Que o Paulo Vitor me falou isso. Assim, cara, a gente reconhece o que essas pessoas fizeram enquanto vida. Eu não vou falar porque eu não lembro. Eu também não quero falar muito disso, não, porque é uma coisa. Falando besteira. Mas, assim, dos que a gente convive, é bem isso daí, entendeu? E aí, como no caminho da unidade a gente foca muito na pessoa de Cristo, porque às vezes a pessoa pode achar assim, esse encontro aí dele aí deve ser uma mistura de santo e tal, não sei o quê. Cara, um culto de louvor e adoração, cara. A Cristo, que é o caminho da unidade. Não, é o caminho da unidade. Filipão, eu não lembro se o Filipão já falou gravando ou não, mas enfim, não precisa falar o nome de igreja aqui também, mas eu fiquei sabendo de igrejas, e não foi só o que tu me falou, de que quando o pastor chega, ele chega só na hora da palavra, por exemplo. Isso. E aí ele entra na igreja, a igreja toda tem que levantar. Eu já vi isso também. E aí o cara entra, aí tem foto do pastor e tudo que é lado, assim, e tal. Assim, mano, isso aí é o quê? Né? Porque quando a gente fala de idolatria, assim, não querendo... Porque, assim, eu sou totalmente contra qualquer... Rapidinho. Além, eu tô falando de pessoas, né? Isso aí. E existem outras várias coisas. Dinheiro. Sim. Né? Sim. Trabalho. Sim. Uma idolatria à própria imagem. Isso aí. E por aí vai, desculpa. Mas aí do que a gente tá falando é especificamente de ter um altar, cultuar, né? Isso, aquela coisa, assim, toda, assim, né? A gente precisa... Eu sempre falo isso, assim, tolerância zero em relação à idolatria, porque isso tá muito claro na palavra. Né? A gente crê em Cristo, tem que adorar Ele e reverenciar Ele. Mas eu acho que muito dos evangelhos precisa rever justamente por conta disso. Porque há pessoas que fazem adoração. Então, antes de falar, dizer e tudo, a gente tem que fazer uma retrospectiva aí e falar assim, cara, será que no meu não tem? Não tem, ok, beleza, mas tem isso. É um negócio complicado. É fazer um check, né?